Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para responder algumas perguntas. Nesse meio tempo, eu recebi muitas perguntas sobre propaganda eleitoral antecipada. Tem muita gente indignada aí falando: Leonardo, eu estou vendo muita propaganda no Facebook aí, propaganda eleitoral, justiça eleitoral, vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Vai deixar correr solto? Não, né? Antes de você reclamar da justiça eleitoral, você tem que entender o que é propaganda eleitoral antecipada. E é isso que a gente veio aqui desmistificar. Porque a gente sabe que 2020 é um ano predestinado. Aqui Deus sabe. Porque além de tudo que já aconteceu, pandemia, Furacão no Brasil, e guerra, e explosão, e sei lá mais o quê. E quarentena, ainda tem. eleição. Eleição municipal, que é a pior de todas, inclusive. Então, 2020 é tipo prova do No Limite. E uma das provas vai ser o quê? Propaganda eleitoral, é isso mesmo. Propaganda eleitoral. O que é propaganda eleitoral? É o meio pelo qual os candidatos se apresentam as suas propostas e pedem os seus votos. Só que em 2020 a propaganda eleitoral ela começa oficialmente no dia 27 de setembro. Só a partir de 27 de setembro é que podemos ter propaganda eleitoral em 2020. E tudo o que está acontecendo agora, a gente está vendo aí carros com adesivos, com nome de candidatos que a gente sabe que vão ser candidatos. Pessoas postando no Facebook, apresentando aí sua candidatura. Mensagem em WhatsApp e outras coisas. Isso tudo não é propaganda eleitoral? É. E é uma propaganda eleitoral diferente, porque é uma propaganda eleitoral antecipada, porque vem antes do período oficial de propaganda eleitoral, que é dia 27/9. Bom, Leonardo, mas se é uma propaganda eleitoral que vem antes do período oficial, já designado pelo TSE, quer dizer que é uma propaganda eleitoral irregular, certo? Essas pessoas têm que ser punidas, têm que chamar a polícia, têm que prender todo mundo? Não, não necessariamente, pelo menos. Essa propaganda antecipada ela pode ser regular ou irregular. Leonardo, existe propaganda antecipada irregular ou regular? Sim. Infelizmente, as últimas eleições existia um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral que qualquer propaganda eleitoral antes do período regular de propaganda era errada e deveria ser punida. Só que a regra mudou. Não é qualquer propaganda eleitoral agora realizada antes do período oficial de propaganda, que no nosso caso é 27/9, que está irregular. Somente determinadas propagandas. Porque houve a mudança do artigo 36A da Lei Eleitoral. E esse artigo ele passou a vedar só aquela propaganda eleitoral antecipada que peça o voto de forma explícita. Então, se a lei está proibindo o pedido de voto explícito, quer dizer que a lei permite o pedido implícito de votos. É isso, é isso. Ou seja, por quê? Porque a lei funciona assim: tudo que não é vedado é permitido para o público em geral. Para a administração pública é diferente. Lá eles só podem fazer o que está permitido por lei. Mas para todos nós, meros mortais, cidadãos brasileiros, tudo que não está proibido está permitido. Então, se a lei ela só está proibindo a propaganda antecipada que peça explicitamente o voto, quer dizer que qualquer propaganda antecipada que não peça explicitamente o voto é permitida. Então, qual que é a regra? Como que a gente vai saber diferenciar o que é proibido e o que é permitido? Para isso, o TSE, ele, em vários julgamentos aí, ele trouxe para nós 4 perguntinhas que, se respondidas, a gente vai saber se essa propaganda ela é irregular, ela vai ser irregular ou vai ser regular, mesmo que antecipada, antes do período oficial de propaganda eleitoral. E essas 4 perguntinhas para identificar a propaganda irregular são: primeira, essa propaganda ela está feita em período de campanha ou pré-campanha? Campanha depois do dia 27/9, pré-campanha antes do dia 27/9. Se é antecipada, é óbvio, é pré-campanha, certo? Segunda pergunta: essa propaganda que a gente está analisando, ela contém as palavrinhas mágicas? E quais são as palavrinhas mágicas? Leonardo, você está inventando coisa. Não, não estou. É o Tribunal Superior Eleitoral colocou num julgado que existem palavrinhas mágicas que, se
constantes naquela propaganda indicam que ela é irregular. Por exemplo, elejam fulano de tal, votem fulano de tal, rejeitem fulano de tal. Isso aí indica pedido explícito de votos. Então, se contiver essas palavrinhas mágicas, que daqui a pouco a gente vê a lista inteira que o Tribunal Superior Eleitoral trouxe, vai ser uma propaganda irregular. Agora, se não tiver essas palavras mágicas, pode ser uma propaganda regular. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou candidato a vereador agora em 2020. Não sou, pelo amor de Deus. Mas imaginem que eu seja candidato a vereador. Aí eu vou lá, com uma maneira de divulgar o meu nome, eu faço na minha impressora daqui de casa 10 adesivos assim, hashtag Leonardo Vitória 2020. E prego nos adesivos aqui do carro da minha família. Os carros estão rodando pela cidade e as pessoas estão lendo o meu nome. Eu fiz isso antes do dia 27/9. Então, a primeira pergunta, é uma campanha antecipada? Uma pré-campanha? É, certo. Respondi sim a primeira pergunta. Segunda pergunta, contém as palavras mágicas? Não contém as palavras mágicas. Eu não escrevi voto em Leonardo Vitória. Eu não escrevi eleja Leonardo Vitória 2020. Eu não escrevi rejeite os adversários de Leonardo Vitória. Nada disso. Eu só coloquei o meu nome. Certo? O intuito é eleitoral, Leonardo. Eu sei que você é pré-candidato. Então está irregular. Não, eu não estou pedindo seu voto. Eu simplesmente estou colocando o meu nome para que a sociedade veja. Não há um pedido explícito de votos. Portanto, não é irregular. Qual que é a nossa terceira pergunta? Os gastos são moderados? Comprei 2 folhas de papel adesivo, imprimi na minha casa, gastei aí R$5. R$5 são gastos moderados? São gastos moderados. Então, está regular. E a nossa quarta e última pergunta é permitido fazer isso no período de campanha comum? Se for permitido fazer, ok, minha propaganda. Se não for, a minha propaganda está irregular. É permitido fazer adesivo de propaganda eleitoral na campanha comum? É permitido. Então, a minha propaganda está ok. Então, a gente viu. Eu fiz uma propaganda antecipada, porque foi antes do dia 27 de setembro. Eu fiz uma propaganda que não continha as palavras mágicas. Os gastos foram moderados. É uma propaganda que pode ser realizada no período de propaganda comum. Agora, imaginemos que o meu adesivo fosse o seguinte. Eu fui lá, eu sou pré-candidato a vereador e resolvi fazer adesivos. Vote em Leonardo Vitória 2020 para melhorar a sua cidade. Fui na gráfica, mandei imprimir 20 mil adesivos. Isso aí colando em tudo quanto é lugar. E mandei plotar carro, o carro inteiro. O carro ficou parecendo um outdoor andando aí pela rua. E aí? Essa minha propaganda é regular? Primeira pergunta. É uma propaganda antecipada? Foi antes do dia 27 de setembro. Contém as palavras mágicas? Aí você já vê o primeiro indício de que é regular. Contém. Está escrito vote em. Se está vote em, é porque é uma propaganda irregular, porque tem as palavras mágicas. Mas qual que é a outra irregularidade? Lembra da nossa terceira pergunta? Gastos moderados. Imprimir 20 mil adesivos e mandar adesivar um carro inteiro, eu não sei quanto custa, mas suponho que não seja barato. Então, não é um gasto moderado. É diferente de eu fazer as minhas 2 folhas de adesivo na impressora aqui de casa. Então, já é um segundo indício de que minha propaganda é irregular. E a nossa quarta e última pergunta é: pode fazer no período da eleição? Não pode transformar carro em outdoor no período da eleição. Você não pode pegar um carro e adesivar ele de cima a baixo com um candidato e colocar ele para rodar na cidade, porque ele vai ter um carro com efeito de outdoor e isso é proibido na época de eleição, na época de propaganda eleitoral. Então, é a terceira irregularidade da nossa propaganda e essa não vai ser possível. Imaginemos uma segunda situação. Eu quero me apresentar minhas propostas, sou pré-candidato, quero apresentar minhas propostas para a sociedade. Eu faço o quê? Vou na praça, pego o meu banquinho, subo no banco e começo a falar: olha, eu sou Leonardo Vitória, sou candidato a vereador, eu tenho várias qualidades e os meus projetos para a cidade são estes. Estou me apresentando. Eu posso fazer isso na pré-candidatura? Posso, não tem problema nenhum. Porque eu estou simplesmente me apresentando e não pedi voto. Enalteci minhas qualidades pessoais, disse qual seria o meu programa aí de governo.
mas não pedir voto. Seria diferente de eu levar até a praça uma banda de pagode comigo. Falei, olha, pessoal, eu tô querendo lá fazer um discurso na praça, vou fazer o meu comíciozinho, e eu queria animar a galera para juntar e todo mundo me ouvir. Então vocês vão tocar uma música, no intervalo dessa música eu vou lá e me apresento, vocês tocam outra música, no intervalo dessa outra música eu vou lá e digo quais são meus projetos, que eu sou candidato a vereador, etc. É permitido isso? Aí já não é mais permitido. Por quê? Porque no período de campanha eleitoral não é permitido a realização de showmício. E se não pode fazer showmício na campanha normal, eu também não posso fazer na campanha antecipada. Tranquilo? Mas, Leonardo, o que mais está acontecendo não é isso. O que mais está acontecendo são postagens no Facebook de pré-candidatos. Pode fazer postagem no Facebook de pré-candidatos? Bom, depende. Regra geral, pode. Eu posso usar o Facebook para falar, olha, eu sou Leonardo, eu sou pré-candidato a vereador, eu gostaria que vocês me conhecessem porque eu tenho tais qualidades, e quando eu for eleito, se for, eu pretendo fazer determinadas coisas aí na cidade, apresento meu projeto. Ok, não tem problema nenhum. O que eu não posso é impulsionar essa postagem, ou seja, ir lá e pagar para o Facebook e entregar para todo mundo que mora na minha cidade para ler essa postagem. Isso eu não posso fazer. O que eu também não posso fazer é ir lá no Facebook e falar, olha, eu sou Leonardo, tenho várias qualidades e vota em mim. Conto com o seu voto de confiança. Aí já entra nas palavrinhas mágicas e está irregular. E no WhatsApp? O WhatsApp é rede social? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o WhatsApp não é rede social, é uma conversa privada, seja entre duas pessoas ou em um grupo fechado. Então, no WhatsApp, eu posso fazer a minha propaganda antecipada porque não configura rede social. É óbvio que eu não posso espalhar fake news, eu não posso pagar para fazer disparo de mensagem em massa. Quanto ao WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu em 2019 que as mensagens privadas em grupo do WhatsApp não configuram propaganda eleitoral, então podem ser realizadas. Tranquilo? Vimos aí como identificar quando uma propaganda ela é regular e quando ela é irregular. Então, da próxima vez que você ver uma propaganda, ainda que fora do período normal de propaganda eleitoral, não se assuste. Não é para sair chamando a polícia logo de cara. É possível sim fazer propaganda eleitoral antecipada, desde que respondidas as nossas 4 perguntinhas. Quais são? É antecipada, tem as palavrinhas mágicas, os gastos foram moderados, e isso aí que está acontecendo pode ser realizado no período de propaganda eleitoral comum. Se for possível, tudo bem, tá ok aquela propaganda antecipada. Se não for possível, aquela propaganda antecipada é irregular, denuncie para a Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, que as medidas devem ser tomadas, certo? Um abraço. Se tiverem mais dúvidas aí sobre direito eleitoral, deixem aqui, quem sabe a gente faz um outro vídeo. Curtam, compartilhem aí, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.